Ela vem aqui, ela sai, ela grava com os artistas, ela vai às peças pra trazer dicas e bastidores pra vocês. O que é isso? Vai melar a sua entrada aqui? Não, senhora, não deixa. Olha só, imagina uma peça de teatro, um lugar bem pequenininho assim, o público fica enfrentado, ou seja, tem cadeiras aqui, cadeiras do outro lado, a peça acontece ali no meio, um ambiente muito intimista, e a gente entra no universo de um professor universitário, na década de 90, 1990, que recebe no seu gabinete, dentro da universidade, uma aluna. Começa aí um jogo de sedução, um jogo de poder, a gente não sabe se é assédio, se não é. Eu só sei que você fica o tempo inteiro na peça falando, olha só, ele tem razão nisso. Não, ela tem razão nisso. Não, ele tem razão nisso. Bom, essa é a história de Oleana, de David Mamet, que está em cartaz no Teatro Vivo aqui em São Paulo. Está acabando a temporada, viu, gente? Só até a semana que vem, até o dia 19. Então corra para assistir, porque é realmente uma experiência bastante construtiva para você sair do teatro pensando. Eu saí conversando, debatendo o assunto com alguns conhecidos, porque realmente movimenta ali uma questão. Vocês vão entender por quê. Vamos assistir essa matéria. Olha, vocês já me viram aqui no Teatro Vivo, entrevistando pessoas lá no camarim, lá na plateia, mas aqui no cenário, isso é para pouca gente, hein? Velson de Souza e Juliana Gerais, que bom estar aqui com vocês. Elenco de Oleana. Vou começar perguntando para que assim a gente faz um bate-bola aqui. Quem descobriu esse texto e qual que foi a iniciativa para começar a montagem? Eu, na verdade, tive contato com esse texto em 2011, num mestrado que eu fiz em interpretação em Nova York. Chegou 2023, 2024, eu pensei, nossa, eu acho que eu estou na idade agora de fazer o personagem, né? Eu acho que eu já posso fazer. E aí eu fui checar com os direitos autorais, estavam disponíveis, então eu falei, vou produzir. A gente não conseguiu patrocínio nem nada, então ele é completamente independente. Eu resolvi bancar ele e tentar, né, nos próximos 3 anos aí, recuperar o dinheiro. E Juliana veio parar aqui como? Eu já conheci a Daniela Stirbolov, que é a nossa diretora, e aí final de 2025 o Velson mandou uma mensagem falando que a Daniela tinha me indicado para fazer o teste, porque houve um teste, e aí foi assim que graças a Deus eu parei em Oleana, porque fazer essa peça, assim, é muito legal, né? 2 atores, jogo de ator, no formato que é, o Velson, o melhor parceiro de cena que eu poderia ter. Ô, gente, é um autor que se caracteriza muito por esse jogo, esse diálogo muito contundente, né? E essa disposição que a gente está vendo aqui na sala de apresentação deixa as pessoas muito perto, o que deixa essa sensação ainda mais forte, né? Sim, com certeza. Essa foi a ideia da Daniela Stirbolov, né, que é a nossa diretora. Ela quis fazer essa disposição quase como colocando a plateia como um júri silencioso, né? E o interessante é que a plateia não só está muito próxima, mas também eles conseguem se ver, né? Eles conseguem ver a reação do outro. E dependendo do lugar que você senta, você tem uma perspectiva, um ponto de vista diferente do que está acontecendo, né? E o Mamet é isso que você disse, né? É um autor que ele é conhecido pela escrita dele, né? Eles até falam que é um jeito Mamet de se fazer teatro, que os personagens falam em cima do outro, como na vida real, né? São embates calorosos, e então tem uma disputa muito grande de poder, e as pessoas, o público acaba sempre tomando um partido, né? Tomando um lado. Então sai daqui do espetáculo, dependendo de onde você senta, dependendo de onde você se coloca, do que você vê, você é influenciado para um tipo de opinião, né? Então é bem, bem imersivo nesse sentido. E Juliana, personagens muito fortes e que estão aqui. Estão na nossa faculdade, estão no nosso trabalho. Como é que foi encontrar essa personagem e lidar com esses conflitos que a gente está falando aí de disputa de poder, assédio? Como é lidar com esses temas que são tão próximos a gente? Acho que no processo, a primeira coisa é você nunca julgar seu personagem, né? Tipo, você vai defender o seu personagem até onde der. Mas essa peça são 2 personagens que são muito equivocados e têm muita razão ao mesmo tempo. Tanto é que é uma peça que ela não traz resposta. A gente levanta perguntas e o público, de acordo com a visão de mundo, com a, vivência do público, o público vai achar algo ou não, né? Ou não achar nada. Mas para mergulhar nessas personagens, a gente fez um intenso trabalho de mesa, assim, de pegar texto e entender a lógica de cada personagem, o que é falado, o que o personagem diz versus o que ele fala.
E discutimos muito sobre essa dinâmica de poder, porque, por exemplo, é uma peça que até na sinopse diz que, em dado momento, a Carol, a aluna, ela acusa o John, que é o professor, de assédio sexual. E aí a gente foi atrás de algumas coisas técnicas mesmo, de qual a diferença de assédio sexual para importunação sexual, para abuso sexual, sabe? Porque a peça, ela é bem verborrágica, é texto, 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 e aí... O interessante é isso, que tal hora você tá com o personagem, aí uma coisa, uma palavra que o personagem fala, que você fala, não, esse personagem tem razão. Então fica o tempo todo esse ping-pong. Bom, a gente gostaria de convidar todos vocês para assistir Oleana, de David Mamet, aqui no Teatro Vivo, no Espaço Convivência. Nós estamos até dia 19 de julho, de sexta e sábado. Que horas, Ju? Sexta e sábado às 20 horas e domingo às 18 horas. É isso, espero vocês aqui. Os ingressos estão à venda no Simpla. É isso, você viu o que ela falou, né? Que a gente fica mudando de ideia. E essa pesquisa que eles fizeram sobre o que é assédio, o que é importunação, o que é abuso. A gente, ao longo da vida, nós mulheres, né, Mar, a gente passa por tantas situações. Hoje em dia, como tem mais informação, a gente vai atrás de saber o que está acontecendo, a gente percebe que, ao longo da vida, em muitos momentos, a gente passou por situações de assédio, de abuso, e no momento a gente não reconheceu. E achou que não era nada demais. Hoje a gente já sabe que aquilo era abuso. E outra, gente, a gente fala muito, né, que hoje é difícil se relacionar, porque... Os homens, e falo aqui eu como uma mulher solteira, tem muito medo de chegar numa mulher hoje... Ah, mas se eu chegar desse jeito, ela vai achar que é abuso. Não é assim não, gente. Acho que uma regrinha muito básica é o seguinte. Pensa se fosse com você, ou se fosse com a sua irmã, com a sua mãe. Se a sua mãe e sua irmã estivessem na balada e um cara chegasse do jeito que você quer chegar, você ia gostar? Se você achar ok, chega. Se você não achar ok, então quer dizer que